amada igreja, com a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Dê um glória bem forte. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, a partir do verso 1. Diz assim: Disse Deus a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale ao teu coração nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Para nós entendermos esse texto, pode colocar no versículo 1 ali, pode manter ali. Nós precisamos entender primeiramente todo o contexto da história de Jacó. E no livro do Gênesis, a gente vê que Jacó, um certo dia, ele que era o caçula, Esaú era o seu irmão mais velho, o primogênito. Um certo dia, Esaú, ele chega cansado de uma caça, ele chega faminto em sua casa, e ele vê Jacó preparando uma sopa de lentilhas. E Esaú, naquele momento, ele chega até Jacó e fala: Ei, me dê um pouco dessa sopa. Eu estou com muita fome, estou faminto, passei o dia inteiro caçando e eu quero comer. Mas Jacó, ele pediu algo em troca daquela sopa de lentilhas. E Esaú, ele estava com muita fome, que no momento em que Jacó fez aquela proposta, talvez ele não tenha pensado muito, porque a ficha dele caiu só depois. E naquele momento Jacó, ele negociou com seu irmão a sua primogenitura, ou seja, o direito da posse dos bens que Isaac possuía, e após a sua morte passaria a maior parte ao primogênito, bem como o direito à ancestralidade do Messias, porque dali descenderia o Messias. E eles negociaram aquilo ali em troca de um prato de comida, de sopa de lentilhas. Jacó, ele fez a comida, e Esaú estava faminto por aquela comida. Então eles fizeram a troca. E a partir do momento em que ele fez aquela troca, talvez Esaú tenha pensado: poxa, que bobo esse meu irmão. Até parece que eu vou passar minha primogenitura assim. Mas Jacó, ele creu, acreditou firmemente na palavra do seu irmão, quando eles fizeram então aquela troca. Jacó, ele era escolhido desde o ventre. Deus falou isso à sua mãe: o maior, Esaú, vai servir ao menor, Jacó. Desde o ventre, Deus prometeu isso. Eu escolhi a Jacó, disse o Senhor. Ou seja, Jacó, ele tinha uma promessa de Deus. Mas Isaac, o pai, ele gostava
de Esaú. Porque Esaú, ele era caçador, ele era um homem robusto do campo, que gostava do trabalho, do pesado. Já Jacó, ele era mais caseiro, gostava de estar com a mãe em casa. Isaac preferia a Esaú, mas Deus havia escolhido Jacó, que era um homem de casa, um homem de tenda, porque através dele nasceriam os sacerdotes que serviriam na casa, na tenda. Então Deus, ele já tinha planejado algo para que Jacó alcançasse esta bênção. A bênção seria dessa forma, mas a questão é que Jacó, ele procurou tomar a bênção da forma errada. Jacó, ele tomou a bênção da forma errada. Então tem coisas que são minhas, são tuas, que Deus preparou para nós, mas nós queremos tomar posse do nosso jeito, do nosso tempo, no nosso tempo, sem esperar o que Deus tem planejado. A gente sabe aquele ditado de botar a carroça à frente dos bois? Muitas das vezes a gente quer fazer isso com as promessas de Deus. A gente não espera no Senhor. E quando a gente não espera no Senhor, todo ato de desobediência, irmão, ele tem uma consequência. Talvez você não pague aqui agora, mas à frente você vai pagar, porque quem planta, colhe. E então Jacó, a sua mãe, ela ouve Isaac falando com Esaú: olha, meu filho, vai preparar, vai até o campo, faz uma caça e prepara um guisado para o teu pai, porque eu estou para morrer, eu vou morrer. Então, antes que isso aconteça, eu quero te abençoar. A bênção da primogenitura era muito importante, era um costume importante. Então, e a mãe de Jacó ouviu aquela conversa, e ela sabia da promessa que Deus havia feito: desde o ventre eu escolhia Jacó. É quando ela, da maneira dela, do jeito humano, sem aguardar o plano de Deus, ela toma a decisão, fala: Jacó, vai lá, pega o melhor cabrito e prepara, traz aqui, que eu vou preparar um guisado do jeito que teu pai gosta. Aí teu pai vai ficar impressionado. Tudo isso ela achando que estava fazendo a coisa certa. Não, o plano de Deus é abençoar meu filho, então Deus, eu estou te dando uma ajudinha aqui, um empurrãozinho, tá bom? Talvez ela tenha pensado assim. Então Jacó, ele chega, quando Isaac chama, ele chega até a presença do pai, ele se veste com a lã, o pelo daquele cabrito, para dizer que ele era um homem peludo, um homem robusto. E chega até o pai já cego, e fala: Esaú, meu filho, é você? Aí ele fala: sim, pai, sou eu. Aí chega mais perto, para eu te tocar, para eu te sentir. Aí ele pega aquela lã, aqueles pelos, e fala: a voz é de Jacó, mas o braço, o corpo, o rosto é de Esaú. E ali Isaac abençoa Jacó. E abençoou. Só que momentos depois chega o verdadeiro. Aquele que estava ali recebendo a bênção era o impostor. Aí chega o verdadeiro, o Esaú: aqui, pai, ó, esse guisado aqui tá bom demais. Ele: como assim? Eu acabei de comer um guisado bom do jeito que eu gosto, já abençoei. Como assim, pai? Que isso?
Eu estava lá no campo caçando, como assim que o senhor já abençoou? Ele, não, já abençoei. Então foi teu irmão Jacó. Ele, não, pai, mas não tem nenhuma bênção aí, não tem um restinho na panela aí, não tem uma bênçãozinha para mim? Ele, meu filho, não tem. A única coisa que eu posso falar é que você vai servir ao seu irmão, assim como Deus já havia dito à mãe. E Esaú então ficou furioso e queria matar Jacó. Aí Jacó ele teve que fugir, porque Esaú iria matá-lo, porque ele também não foi macho o suficiente para reconhecer que ele errou. Ele não deu a palavra dele de que venderia a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não foi macho para assumir o erro dele. Aí agora queria matar o irmão, foi correndo atrás do irmão. Então a Bíblia diz no capítulo 28 que Jacó fugiu até se cansar. E no capítulo 28 ele pega uma pedra, e sobre aquela pedra ele coloca a sua cabeça e dorme. E ali ele tem uma visão de uma escada. Essa escada ela toca da terra até o céu. No topo estava Deus e os anjos subiam e desciam. Eles subiam e desciam. Isso significa que Jacó ele não estava sozinho na sua caminhada. Desde sempre os anjos do Senhor estavam com ele, o acompanhando. Eles estavam com ele, o acompanhando. E naquela escada os anjos subiam e desciam. Ali Deus fala com ele e ele se desperta. Ele fala: esse lugar é terrível. Esse lugar é terrível. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quem estava aqui no domingo passado? Eu vim comentando no carro que Deus ele trabalha de uma forma que a gente não compreende, mas que é para nosso ensino. Isto é uma continuação da mensagem que o presbítero Jonas pregou no domingo passado. E eu nem sabia, porque esse texto nós já estamos trabalhando nele há um tempo. Mas Deus ele sabe o momento certo de falar com a sua igreja. E é necessário que você abra os teus ouvidos, porque Deus tem a te falar nessa noite. E ele fala assim, naquele lugar onde ele tem a revelação daquele sonho, ele fala assim: se o Senhor for comigo e me guardar, e não permitir que meu irmão me alcance e me mate, eu voltarei para esse lugar e darei o dízimo de tudo. Eu te agradecerei e tu serás o meu Deus. Ali ele faz uma promessa ao Senhor. Ele fez uma promessa. Aquela mesma pedra que ele havia tomado por travesseiro, ele pega aquela pedra, levanta, unge com azeite e faz ali um memorial. Memorial ele serve para que você não se esqueça. Toda vez que ele passasse por ali, ou qualquer outra pessoa que passasse por ali, teria ali um memorial para se lembrar daquele dia em que ele teve um encontro com Deus. E o que é um encontro com Deus? É o culto. Quando nós realizamos o culto, nós viemos aqui para nos encontrar com Deus. Você não veio simplesmente para sentar na cadeira e ver o irmão do lado. Você veio nessa noite porque Deus marcou um encontro com você. E ele continuou a sua viagem. E o seu pai e sua mãe falam para que ele vá para a terra de Padã Arã, para o meio da parentela, para ali encontrar uma mulher. E Jacó,
ele vai até a casa de Labão, e lá ele conhece Raquel, por quem ele se apaixona. Ele ficou tremendamente apaixonado. Sabe aquele ditado que o amor é cego? Ele ficou ceguinho por Raquel, que ele topava tudo por Raquel. Foi quando o pai dela disse: você quer minha filha? Você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. Então, vai me servir aqui durante 7 anos. Ele, mel na chupeta. Tô dentro, pode, beleza. E trabalhou. A Bíblia fala que aqueles 7 anos foram como poucos dias para Jacó. De tão apaixonado que ele estava. Veja o quanto, que o amor é capaz. Então, chega um momento que aqueles 7 anos terminam, e eles embebedam a Jacó, e ele vai para a noite de núpcias. Só que chega a noite de núpcias, quem está com ele na cama não é Raquel, é Lia. E ele se revolta: ei, não, eu quero Raquel. Eu trabalhei por Raquel. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Cadê Raquel? Não é essa aqui não. Aí o Labão: rapaz, poxa, é que eu não esqueci de te falar. Aqui em casa, primeiro casa a primogênita. Depois você pega a mais novinha, a bonitinha. Primeiro é a primogênita. Depois você casa com a... Aí ele ficou: quer Raquel? Ele quer, é o meu objetivo desde sempre. Ele quer trabalhar mais 7 anos? Aí ele: já trabalhei 7, que são mais 7? E ele trabalhou mais 7 anos. Lembra que ele deu um jeitinho para pegar a primogenitura? Agora ele pagou pelo que ele fez. Ele queria Raquel, mas aquilo que ele plantou, ele colheu. Porque ele avançou aos planos de Deus. E Jacó, ele passa 20 anos ali. Quantos anos? 20 anos. Ele passou ali na casa de Labão, até que Deus vem até ele e diz: ei, Jacó, e aí, rapaz? Tudo bem? Tudo certo? Deixa eu te falar, eu não me esqueci não, tá? De que, Senhor? Pelo visto você se esqueceu, mas eu não me esqueci não. Não sei o que o Senhor está falando não, Senhor. Pedra, escada, azeite, deserto, Betel. Eu estou te esperando em Betel. Volta para Betel que eu estou te esperando. Volta para Betel que estou te esperando. Só que agora, Jacó, ele se levanta e começa a voltar. E agora ele está extremamente rico, porque no período em que ele ficou ali na casa de Labão, a Bíblia fala que ele prosperou grandiosamente. Ele prosperou de maneira assustadora, que despertou até inveja em Labão. E ali eles então saíram. Enquanto eles estavam indo, Jacó levou toda a sua família
todos os penduricalhos, todo o seu gado, tudo aquilo que ele possuía, todos os seus bens. Deus falou para ele: suba a Betel e estabeleça-se lá. Aí o que Jacó fez? No capítulo 34, no final do 33, Jacó, ele se instala próximo à cidade pagã de Siquém. Siquém ficava a cerca de 50 quilômetros de Betel. 50 quilômetros é perto, digamos assim. Ele poderia ter prosseguido até Betel, mas ele se estabeleceu em Siquém. Ele não foi para a casa de seu pai Isaque, para onde Deus havia ordenado que ele fosse. E mais tarde, então, ele se lamentaria amargamente dessa decisão. Ali em Siquém, ele edificou um altar que não agradou o Senhor. A desobediência a Deus trouxe uma grande desgraça sobre a vida da família de Jacó. Fale assim: a desobediência a Deus gera desgraça. Quando eles chegam ali naquela cidade de Siquém, sua filha Diná começou a observar as meninas da cidade e falou: poxa, eu quero ser igual a elas, pai. Eu quero ser igual a elas. E foi entrando pela cidade, e o seu pai a deixou ir sem se preocupar. O erro de Diná foi que ela parecia estar à procura de companhia entre as ímpias. A Bíblia trata as mulheres daquela cidade como filhas da terra. Eram mulheres ímpias que não tinham qualquer compromisso com a aliança que Deus havia firmado com a família de Jacó e todos os seus patriarcas. Eles não tinham qualquer compromisso. Mas Diná foi ali em busca de fazer amizade. Em busca de fazer amizade. E o resultado disso tudo foi uma tragédia. Uma tragédia que trouxe dor e vergonha para Jacó e toda a sua família, e principalmente para a sua filha. Diná está ali andando na cidade quando ela se encontra com Siquém, que era o príncipe daquela cidade. E ali aquele príncipe a seduz e a leva para se deitar com ela. E ele a estupra. E a Bíblia fala, no capítulo 34, que o que aconteceu com Diná foi algo vergonhoso e humilhante. O estupro por si só já é algo, mas a Bíblia ela agrava a situação. Foi algo humilhante. Ele usou ela de uma forma que ela foi humilhada diante de todos. Jacó, ele falhou quando ele decidiu morar perto de pessoas más e imorais e ali se associar com elas. Exatamente aquilo que Ló fez nos capítulos anteriores. Ele também falhou por não estabelecer limites e regras adequados para os seus filhos e não supervisionar de modo apropriado aquilo que eles estavam fazendo. Ele deixou os seus filhos ao léu: vão lá, eu vou aqui construir o altar, vou estabelecer a nossa família, vocês podem ir. Não, porque meu filho é jovem, é adolescente, tem que se enturmar mesmo, tem que conhecer gente nova mesmo.
Você precisa saber o que seus filhos estão fazendo. Você precisa conhecer quem são os amigos dos teus filhos. Você precisa saber os ambientes que os teus filhos estão frequentando. Os pais que falham em proteger seus filhos e ajudá-los a evitar as más influências, os expõem ao risco da tentação e comprometimento moral, além da vergonha e uma potencial tragédia. Foi isso que aconteceu com Diná. Jacó falhou em protegê-la. E aconteceu uma tragédia enorme. A desgraça se tornou ainda maior quando os filhos de Jacó souberam do que aconteceu. Eles falaram: poxa, ele estuprou da nossa irmã de uma maneira cruel. Então eles planejam uma vingança. Eles estabelecem um plano de vingança. Só que essa vingança, eles se apropriam de algo, de um símbolo sagrado que Deus estabeleceu. O pai de Siquém chega até Jacó e falou: olha, já que aconteceu o ato, vamos casá-los. E aí a gente se une e fica tudo em paz, tudo bem. E aí eles falam: tá bom, vamos casar. Mas para que vocês se casem, Siquém tem que ser circuncidado. Eles não faziam parte da aliança, mas eles quiseram impor algo que não pertencia a eles. Mas Siquém ficou tão apaixonado por Diná que ele aceitou. E ele era um homem tão honrado dentro daquela cidade e espelhado pelos outros, que todos os homens da cidade decidiram se circuncidar também juntamente com ele. Aí vem Simeão e Levi, os filhos de Jacó, e se apropriam daquele momento. Porque quando o homem era circuncidado, era uma dor descomunal. As mulheres acham que o parto dói. A dor da circuncisão era algo horrível. E a Bíblia fala que no terceiro dia aquela dor ficava muito intensa, que os homens não eram capazes de se mover em cima das camas. E eles então aproveitaram daquele momento de fraqueza de todos os homens daquela cidade, e entram os dois armados com espadas e matam todos os homens daquela cidade. Um abismo chama outro abismo. E então ali eles não somente mataram os homens, mas também capturaram todas as mulheres e as crianças e saquearam toda aquela cidade. Como resultado dos seus atos cruéis, eles perderam a posição de liderança da nação. Porque Deus, irmão, Ele faz diferença entre uma guerra justificável e quando é uma crueldade brutal e sem clemência. E por causa disso, eles perderam a posição de liderar Israel futuramente. A presença de Deus, ela não é com quem é desobediente. A ordem foi para ir para Betel e não Siquém. Ah, mas eu levantei um altar ao Senhor. Não adianta levantar altar ao Senhor estando em desobediência. Deus não está ali. O plano de Deus, quando chama Jacó de volta a Betel, era restaurar com ele a aliança. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, nós ainda não entramos na mensagem. E faltam poucos. Tudo isso é para a gente entender no capítulo 35, uma palavra que tem no versículo 1.
Depois disse Deus a Jacó, depois de tudo isso que aconteceu, Deus já tinha falado a Jacó outras vezes, falando: ei, sobe a Betel, sobe a Betel, sobe a Betel. Mas Jacó foi teimando, teimando, teimando. Teimando. Então, tudo isso que aconteceu, Deus mais uma vez, Ele não desistiu de Jacó. Ele fala: ei, levanta-te e vai para Betel. Sabe aquele filho que eu não tenho filho ainda, mas tem pai que, quando a criança está ali fazendo malcriação e desobedece uma, duas, três, e ele ainda continua, mas o pai vai dando uma chance, ao invés de bater, de castigar, sabe? Deus foi fazendo assim com Jacó. Deus, ele não foi citado no capítulo 34. Imagine, um capítulo cercado de violência, de vingança, de maldade, de morte. Deus, ele não foi invocado por nenhum deles, porque eles estavam ali em desobediência ao que Deus havia mandado. Mas Deus, ele é tão misericordioso, irmão, que mesmo ninguém o buscando, ele desce e busca Jacó. Ei, você não me buscou, mas eu estou aqui de novo para falar para você: vai e desce a Betel. Estou te dando mais uma chance. Levanta e vai a Betel, e ali ergue um altar, no lugar em que eu te apareci quando você fugia do teu irmão. Você não me buscou, então eu vim aqui te buscar. Não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a vós. Você só me ama porque eu te amei primeiro. O propósito de Deus era restaurar a aliança que ele tinha com Jacó. A restauração na nossa vida, ela começa quando nós ouvimos Deus falar. Enquanto você não estiver atento ao que Deus está te falando, Ele não vai restaurar a tua vida, a tua casa. E Jacó, ele ouvia, mas saía do outro lado. Aquilo que Deus falava, fazia completamente o contrário. E como é que Deus restaurou a Jacó? Lembrando a ele. Deus lembra todos aqueles que o amam das suas obrigações. Você pode ter suas fraquezas, seus tropeços. Se você ama a Deus, Ele vai te lembrar das suas obrigações, daquilo que você tem que fazer. Deus, Ele lembra com dor daquilo que Ele havia esquecido, porque foi dolorido Ele passar por aquilo que Ele passou em Siquém. Deus o lembrou com dor daquilo que ele havia esquecido pelo prazer. Estava tudo bom na casa de Labão, muito rico, muitos bens. Estava tudo certo. Quando ele estava lá no capítulo 28, só com um cajado, uma pedrinha, uma latinha de azeite, ele fala: não, eu vou para Betel, eu vou cultuar. Na simplicidade ele estava ali: eu vou cultuar. Mas agora que estava com tudo do bom e do melhor, rico, com muitos bens, se esqueceu. Não, Senhor, Siquém está bom. Fica só 50 quilômetros. Tá bom demais, eu vou edificar um altar aqui, tá bom? Vou levantar um altar aqui. Tá bom, Senhor? Mas Deus, Ele não se esqueceu da promessa que Ele havia feito.
Ei, você disse que você ia voltar na minha presença, você disse que daria o teu dízimo, você disse que edificaria para mim aqui um altar e que eu seria o teu Deus. Cadê agora a sua parte de cumprir a sua promessa? Então Deus chamou a Jacó a voltar para o ambiente em que ele se sentia fraco, em que ele tinha simplicidade. Mas ali ele via Deus, ele via os anjos subindo e descendo, ele sentia a presença de Deus. Talvez nós estejamos hoje precisando voltar à simplicidade. Talvez a nossa vida esteja tudo do bom e do melhor e a gente acabou esfriando e deixando Deus um pouquinho de lado. Não, Senhor, tá bom esse altar, tá bom. Aleluia, capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Então, depois dos terríveis acontecimentos do capítulo 34, Deus pediu novamente: vai a Betel, onde você deveria estar desde sempre. A essa altura eu acho que Jacó ele já tinha percebido o quanto que a sua família decaiu espiritualmente devido a tudo que aconteceu. Por isso a primeira coisa que ele insistiu, no momento em que eles estavam indo a Betel, eles não estavam lá ainda. Antes deles chegarem, ele fala: tirem os deuses estranhos, purifiquem-se, troquem as vestes. Tirar os deuses estranhos, irmãos, aqui significa preparo. Porque eles estavam indo para Betel, não era para qualquer coisa, eles estavam indo para cultuar. Eles tinham um propósito. Culto tem que ter propósito. Se você veio nessa noite sem um propósito, o que você está fazendo aqui? Não é culto. O culto ele começa na tua casa, no teu dia a dia, nas tuas atitudes, no teu contato diário com Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Tirem os deuses estranhos. Você vai vir para a igreja, você passa a tarde fazendo o quê? À tarde tem o Domingão com Hulk. É bom demais. Aí você chega aqui na igreja: Senhor, me dá a tua presença, me enche. Só que seu coração já está cheio de porcaria que você passou a tarde toda assistindo. O culto ele precisa de preparo. E é por isso que Jacó ele fala: tira os deuses estranhos. Deuses estranhos é tudo aquilo, irmão, que você carrega dentro de você, que divide a sua atenção com Deus. Mas Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Vamos concluir. E ele edificou ali um altar. Versículo 7. Edificou ali um altar. No capítulo 35. E chamou ao lugar El Betel. No capítulo 28, quando ele vai até aquele lugar, ele chama de Betel, que significa casa de Deus. Agora, quando ele retorna, ele muda, ele chama de El Betel, que significa Deus da casa. Casa de Deus, Deus da casa. Ou seja, ele diz: eu tenho um compromisso com a casa de Deus e com o Deus
da casa. Acho que você não entendeu, porque você ficou calado. Eu tenho um compromisso com a casa de Deus e com o Deus da casa. Tem gente que só tem compromisso com a casa de Deus. Está em todas as programações, não falta um culto. Mas chega aqui, é vazio de tudo, não sente a presença de Deus para nada. Ou então tem gente que só busca o Deus da casa. Eu gosto muito de Jesus, mas aquele irmão ali, Deus me livre. Melhor seria se saísse daqui, da igreja. Melhor sair. Jacó, nessa passagem, ele nos ensina um equilíbrio no culto. Você cuida da casa de Deus, mas também ama ao Deus da casa. Tirem os deuses estranhos. Purifique as suas vestes. Purifique o teu coração e apresente o teu culto do Senhor e volte à casa de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.